Carlos Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal. Investigação aponta que ele tinha informações privilegiadas da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Após a atuação considerada consistente nos ataques de 8 de janeiro, Ricardo Capelli deixa o Ministério da Justiça. Emprego da Força Nacional de Segurança no Rio de Janeiro é prorrogado até o fim de março. Estado vive confronto entre traficantes e milicianos. Dia Nacional da Visibilidade Trans. Os desafios no acesso à saúde e também no combate ao preconceito. O Brasil News, da Rede Brasil, está começando. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão contra Carlos Bolsonaro por suspeita de receber materiais obtidos ilegalmente pela ABIN e apreendeu um computador da agência durante a operação. Em live no domingo, Bolsonaro defendeu Alexandre Ramagem e a ABIN. Após mandado de busca e apreensão contra o deputado federal Alexandre Ramagem, a Polícia Federal mira agora os aliados do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. A operação investiga o uso ilegal de sistemas da ABIN por espionagens. Um dos alvos desta segunda-feira foi o vereador pelo Rio de Janeiro e filho número 2 de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Segundo fontes, um dos mandados de busca e apreensão aconteceu numa casa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde o ex-presidente fez uma live no domingo, inclusive citando Ramagem e a ABIN. A ABIN paralela do Bolsonaro, essa acusação em cima do delegado Ramagem, um cara fantástico. Ainda defendendo a ABIN, Bolsonaro falou sobre uma reportagem do UOL em que Rodrigo Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, desconfiou de espionagem. Maia, que é o Rodrigo Maia, desconfiou que era vigiado após conversa com Gilmar e Ciro vazar. Ué, conversa vazou? Viu o equipamento da ABIN, que não grava telefone de ninguém? Ué, se vazou? Agora, o equipamento... Foi eles, pô. O equipamento da ABIN, que faz o levantamento geográfico ali, onde está a pessoa, a precisão é de 100 metros. Outra, para quem interessava saber se o senhor Gilmar Mendes está reunido com o Ciro, está reunido com... Até porque não dizia isso. Podia dar o Gilmar Mendes aqui, o Ciro a 50 metros, tá? E o Maia a 100 metros. Carlos Bolsonaro é suspeito de receber materiais obtidos ilegalmente pela ABIN. A possibilidade de que senadores e deputados federais também tenham sido espionados pela agência fez com que Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, se posicionasse. Pacheco afirmou ter encaminhado ao Supremo Tribunal Federal um ofício solicitando possíveis nomes de parlamentares clandestinamente monitorados pela ABIN. O comentarista Ney Gonçalves Dias tem mais informações sobre as investigações e os possíveis desdobramentos da operação que acabamos de ver. Foram apreendidos 3 laptops e um telefone celular. Um laptop suspeita-se que pertença à ABIN. Se isso realmente ocorrer, agrava-se a situação do vereador Carlos Bolsonaro, porque fica difícil justificar porque ele tem um ativo de um órgão de segurança nacional federal, sendo vereador no Rio de Janeiro. Esse negócio aqui vem de trás. O jornal Globo denunciou lá atrás que havia uma investigação contra políticos e jornalistas, principalmente jornalistas, e possivelmente de uma investigação paralela. O Gustavo Bebiano, que foi secretário de governo, foi demitido e faleceu, e o próprio Cruz, General Cruz, já falavam lá atrás da possibilidade da existência de um departamento de informação paralela, e o General Cruz advertiu, olha, se isso aí pode causar impeachment do governo. Realmente a coisa está caminhando nesta operação que começou com o deputado federal Ramagem, na época possível candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Como o senhor está, o presidente Jair Bolsonaro já reagiu
e reagiu da sua maneira peculiar, de uma forma mais agressiva, exigindo que o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, tome providências com o que ele considera uma agressão ou um envolvimento indevido do seu filho, Carlos Bolsonaro, numa investigação que apura a existência de uma possível ABIN paralela durante o seu governo. É apurar. Ricardo Capelli, braço direito de Flávio Dino no Ministério da Justiça, deixou hoje o cargo de secretário executivo. Pelas redes sociais, Ricardo Capelli se despediu do cargo de secretário executivo no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele disse ter o sentimento de dever cumprido e afirmou também ter feito o melhor que pôde pela democracia e pelo Brasil. Capelli agradeceu ao presidente Lula e Flávio Dino, que vai assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal no próximo dia 22. Lula considerou manter Capelli na pasta como um supersecretário-geral para cuidar da área de segurança pública, que ocupa 90% da rotina da pasta. Mas Lewandowski só aceitou o convite para assumir a pasta com a condição de ter carta branca para montar a equipe. Capelli ainda vai colaborar com a transição para a nova gestão do Ministério da Justiça e desejou sucesso ao ministro Lewandowski. Ricardo Capelli foi assessor no gabinete do vereador Fernando Guzmão, no Rio de Janeiro, de 2000 a 2002. Trabalhou na Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude do Governo do Estado. Em 2002, foi candidato a deputado estadual pelo PCdoB, mas não foi eleito. A prorrogação da Força Nacional no Rio de Janeiro já foi publicada no Diário Oficial da União. A medida assinada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, amplia o uso das tropas por mais 60 dias. A atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro foi prorrogada até o dia 31 de março. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União. O ministro Flávio Dino já havia anunciado a prorrogação no dia 19 de janeiro. A operação começou no estado em 16 de outubro. O texto não detalha o número de agentes que vão atuar durante o novo período, mas diz que o contingente obedece a planejamento definido pelo Ministério da Justiça. No ano passado, Dino enviou 300 agentes para o estado, junto com 270 da Polícia Rodoviária Federal, além de 50 viaturas e 22 blindados. Os militares foram deslocados para o Rio de Janeiro para atuar em rodovias que cortam o estado com o objetivo de impedir a entrada de armas e drogas. A operação do Ministério da Justiça foi autorizada após pedido de apoio do governador Cláudio Castro em meio à escalada da violência no estado. No primeiro ano do governo Lula, as contas públicas tiveram um rombo de mais de 230 bilhões de reais. Esse é o pior resultado desde 2020. O déficit primário ocorre quando os gastos do governo superam a arrecadação com impostos. O pagamento de juros da dívida pública não é considerado nesse caso. No sentido inverso, quando as receitas superam as despesas, há superávit. O valor está acima da projeção do orçamento de 2023, que previa déficit de até 228,1 bilhões de reais. Também supera a última projeção de novembro, que previa um resultado negativo de 177,4 bilhões de reais. O resultado também fica acima da meta informal do governo. Em janeiro do ano passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia estimado que o resultado negativo ficaria abaixo de 100 bilhões de reais, o que representa 1% do Produto Interno Bruto, o PIB. A instituição responsável por fazer o cálculo consolidado das contas do governo, que é considerado para o atingimento da meta fiscal, é o Banco Central. Ao contrário do Tesouro, o BC tem outra metodologia e não considera os recursos que não foram resgatados do fundo PIS/PASEP como receita, o que pode elevar ainda mais o rombo nas contas em 2023. Os dados serão divulgados em fevereiro.
O novo salário mínimo nacional de R$ 1.412 passa a ser pago a partir desta quinta-feira. Com o novo valor, o trabalhador brasileiro passará a ter R$ 92 a mais no bolso. Com o reajuste, quem recebe o salário mínimo ou benefícios vinculados a esse valor, como o seguro-desemprego e o benefício de prestação continuada, por exemplo, já recebe o total reajustado no contra-cheque de fevereiro. Com o novo valor, é possível comprar quase 2 cestas básicas que hoje custam em média R$ 772,51 cada uma. Neste ano, foi retomada a política de valorização do salário mínimo, que garante aumento real do salário sempre que a economia crescer. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, estima que 59,3 milhões de pessoas no Brasil têm rendimento ligado ao salário mínimo. Pela Constituição, o valor mínimo pago ao trabalhador tem que ser reajustado ao menos pela inflação, para garantir manutenção do chamado poder de compra. Se a inflação é de 10%, o salário tem de subir pelo menos 10% para garantir que seja possível comprar, na média, os mesmos produtos. Agora, com o novo salário mínimo de R$ 1.412, também aumenta o valor de benefícios e serviços que usam o piso nacional como referência. E a seguir, nos 101 anos da Previdência Social, vamos conversar ao vivo com Letícia Masson. Ela é advogada, especialista em direito previdenciário. Dia Nacional da Visibilidade Trans marca a luta contra o preconceito. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.